Nesta semana vamos aprender mais lições de Cristo, ensinamentos que devem fazer parte da educação cristã. E o ensinamento que vamos destacar nessa semana tem a ver com a doutrina do pecado. Por que é importante compreendermos esta doutrina? É importante porque se não compreendermos que somos pecadores, não vamos sentir a necessidade de um Salvador. E isto é um grande problema, porque de acordo com João 14,6, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Portanto, precisamos conhecer a origem da queda humana, conhecer os resultados do pecado, saber o que é o pecado, para que possamos sentir a necessidade de um Salvador, irmos até Ele com a ajuda do Espírito Santo, a fim de que sejamos salvos. O pecado começou primeiramente no céu, quando um anjo que Deus havia criado perfeito, um querubim, de acordo com Ezequiel 28, 13, 12 a 15, decidiu usar indevidamente o seu livre-arbítrio e armou, diríamos, um motim no reino dos céus. Ele convenceu uma terça parte dos anjos de que o governo de Deus não era justo e Satanás veio a se tornar Satanás, antes ele era Lúcifer, foi expulso do céu com a terça parte desses anjos. E como eles vieram para o nosso planeta, os nossos primeiros pais, ao aceitarem as sugestões de Satanás para serem como Deus, comendo do fruto proibido, nossos pais acabaram se envolvendo nesta rebelião. Deus havia dado uma ordem bem clara. Deus havia criado Adão e Eva imortais, porém a imortalidade deles era condicional. A condição era obedecerem à ordem de Deus em Gênesis 2, 16 e 17, de não comerem do fruto proibido. Porém, almejando serem como Deus, assim como Lúcifer no princípio, de acordo com Isaías 14, 12 a 14, eles pecaram. A base do pecado é a criatura querer ser como o Criador. A criatura pratica coisas erradas e, consequentemente, se afasta de um Deus Santo porque não pode encarar a presença de um Deus Santo sendo um pecador. Todas as tardinhas, Deus passeava no jardim do Éden para conversar com aquele casal, de acordo com Gênesis 3:8. Porém, teve um momento em que Deus não viu seus filhos correndo em direção a ele para abraçá-lo. Infelizmente, nossos primeiros pais, depois de pecarem, eles passaram a conhecer não só o bem, mas também o mal. E sentiram-se envergonhados de estarem diante da presença de Deus. A glória divina que os rodeava desapareceu e eles perceberam que estavam nus. E Deus foi atrás dos seus filhos. E não somente isso, Deus quis conscientizá-los do que estava acontecendo. E por isso Deus fez uma série de perguntas para eles. Vou ler para você Gênesis capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. Deus viu que a vida de Adão e Eva saiu dos trilhos e ele foi em direção a eles. Porém, Deus fez essa pergunta para conscientizá-lo de que algo havia mudado na relação deles. Antes eles tinham prazer em estar na presença do Criador. Eles corriam
até os braços do Criador, mas agora, misteriosamente, para os nossos primeiros pais, eles estavam se escondendo da presença de Deus. E isso porque o pecado os separou de Deus, trouxe vergonha e trouxe culpa. Mas Deus não deixou os nossos primeiros pais sem esperança. Mesmo que Deus tenha expulsado-os do jardim do Éden, de acordo com Gênesis 3, 22 a 24, para que não mais tivessem acesso à árvore da vida, em Gênesis 3,15 Deus deu uma promessa para eles de salvação, de que o descendente da mulher feriria, esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Então eles tiveram de Deus a esperança da vida eterna, mas eles também tiveram de aprender que para eles viverem, um substituto deveria morrer no lugar deles. E Paulo disse em Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A doutrina do pecado é real. O pecado entrou no mundo por intermédio de nossos primeiros pais. Nós herdamos não a culpa deles, mas herdamos a natureza pecaminosa que nos faz pecar também. Porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Porém, a boa notícia do Evangelho, que já foi revelado em Gênesis 3,15, é a de que o dom gratuito de Deus é maior do que a ofensa de Adão e Eva. Em Romanos 5,15, Paulo disse, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Por isso você e eu podemos ter a certeza de que em Jesus podemos ter a salvação dos nossos pecados e da pior de todas as consequências do pecado, que é a eterna separação de Deus e a morte eterna. Por isso a lição dessa semana será importante, para você compreender a doutrina do pecado e, consequentemente, compreender e valorizar ainda mais a doutrina da salvação e aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito feliz e até o nosso próximo estudo. Há um aspecto da história de Jacó que nos ensina a importância de reconhecermos que somos pecadores e de respeitarmos a Deus, a fim de que possamos sentir a necessidade dele, a necessidade de Jesus Cristo para sermos salvos. Vou ler para você sobre um incidente muito interessante e que vai mostrar para você a graça de Deus na vida de Jacó e de qualquer pecador. Vou ler Gênesis 28, 10 a 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de teu pai e de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse,
Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. No contexto desta história, Jacó estava fugindo da ira do seu irmão Esaú. Com a ajuda de sua mãe, Jacó havia enganado Esaú e, entre aspas, roubado o direito de primogenitura de Esaú. Na verdade, eles fizeram isso porque faltou esperarem em Deus. Deus já havia prometido que Jacó seria o descendente, o filho da promessa. Entretanto, eles fizeram algo que nós costumamos fazer: resolver nossos problemas do nosso jeito. E quando resolvemos os problemas do nosso jeito sem buscarmos sabedoria divina, acabamos fazendo as coisas de uma maneira errada e pagamos por isso. E Jacó teve que fugir porque o irmão dele estava disposto a matá-lo, tamanho era o ódio. No momento, Jacó caminhava penosamente depois ao anoitecer e resolveu deitar-se. E quando ele dorme, Deus se comunica com ele por meio de um sonho. Neste sonho, ele vê uma escada que apoiava-se sobre a terra e ia até o céu. E os anjos subiam e desciam por essa escada. E Deus falou com Jacó, entre muitas outras coisas, que por meio da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A mesma coisa que Deus falou para Abraão em Gênesis 2, Gênesis 12, versos 3 e 4. Ou seja, neste sonho, Deus está lembrando Jacó de que ele e sua descendência seriam aqueles que abençoariam toda a humanidade com a vinda do Messias. E esta escada que Jacó viu e que ligava a terra ao céu representa a Jesus. Jesus é a escada, Jesus é o caminho que nos conduz ao céu. Ele criou uma ponte, diríamos assim, para que pudéssemos novamente ter acesso à divindade. E depois que Jacó acordou deste sonho, ele temeu, ele sentiu a presença de Deus naquele lugar. E aí ele reforçou a sua fidelidade a Deus, a sua lealdade eterna a Deus, e foi confortado por Deus com a certeza de que, apesar de ele ter errado, a graça de Deus o acompanharia e não o desampararia. A mesma coisa acontece conosco. A graça de Deus não deixa de nos acompanhar e não vai nos desamparar quando nós erramos. Porque Cristo é a garantia de que a terra é ligada ao céu e de que você e eu temos acesso pleno a Deus Pai para contarmos com o amor dele e com o perdão dos pecados. Hebreus 4, 14 a 16 diz que Cristo é um sumo sacerdote e que por causa dele nós temos direto acesso a Deus. Por isso confie nisto, creia nisto, porque graças a Jesus você pode achegar-se a Deus a qualquer momento, em qualquer instante, pedir ajuda, contar com o perdão dele e recomeçar a sua caminhada ao lado do Espírito Santo. Obrigado por sua companhia no estudo de hoje. Um forte abraço e até amanhã. Nesta semana estamos aprendendo sobre o porquê de a doutrina do pecado ser importante para nós reconhecermos a necessidade de Cristo. E hoje veremos que a compreensão de Cristo como um ser divino humano é fundamental para que possamos
não apenas valorizar a salvação, mas para que possamos realmente recebê-la. Em João capítulo 1, versos 1 a 4, lemos acerca de Jesus o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E no versículo 14 é dito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é chamado, na introdução do Evangelho de João, de o Verbo, por ser o agente ativo da criação. Ou seja, o mesmo Deus que havia falado com Adão e Eva no jardim do Éden, o mesmo Deus que falou com Jacó, o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente, era a pessoa de Cristo, antes da encarnação. Ou seja, o Novo Testamento nos mostra que Deus foi personificado na pessoa de Jesus. E por que isso é importante para a nossa salvação? Porque quando você e eu entendemos que quem morreu na cruz por nós não foi uma criatura, mas o próprio Deus, nós entendemos a gravidade do pecado e a amplitude do amor de Deus por nós. Apenas o legislador da lei seria um sacrifício perfeito em favor do pecador. E foi o que aconteceu. Houve um concílio, uma reunião entre as três pessoas da divindade, como podemos ver em Hebreus 9,14, e foi decidido que uma das pessoas da divindade morreria na cruz, e a decisão foi que seria Cristo. E a segunda pessoa da divindade, para fazer isso, teve que se transformar num ser humano. Nasceu de Maria, e aí Cristo tinha e ainda tem a natureza divina humana. É importantíssimo você saber disso, porque você vai perceber que Deus não colocou a culpa dos nossos pecados sobre uma outra criatura. Ele não chamou uma criatura para resolver o maior problema da humanidade. Ele veio em pessoa. Ele veio na pessoa de Cristo. Ou seja, Cristo, o mestre dos mestres, era Deus e veio à humanidade na forma de um ser humano para poder morrer por nossos pecados e para atuar como um mestre, para servir-nos também de exemplo e para, através de seu sacrifício substitutivo, nos garantir a salvação eterna, se nós permanecermos ao lado dele. Por isso, Jesus é mais que um rabi ou mestre. Ele é mais do que um ser humano, é mais do que um personagem histórico. Cristo é divino. E de acordo com João 1, 1 a 3, por meio dele foram criadas todas as coisas. Por isso, valorize a salvação. Porque quem morreu por você não foi uma simples criatura, foi o próprio Deus, que com sua natureza divina humana tornou possível a morte dele na cruz para substituir a nossa morte eterna. Agradeça a Jesus por isso. Conheça mais sobre a pessoa de Jesus e assim você conhecerá muito mais o plano de salvação. Que você tenha uma ótima semana, um abraço e até amanhã. Existe uma história muito interessante na Bíblia
que nos mostra o quanto Deus é capaz de se utilizar de qualquer recurso para alcançar um pecador. Qualquer recurso, obviamente, que seja adequado com seus princípios e que possa realmente chamar a atenção das pessoas para aquilo que ele quer ensinar. Vou ler para você um relato que se encontra em Mateus 15, 21 a 28, da conversa que Cristo teve com uma mulher pagã e que tinha uma filha possessa por um espírito demoníaco e que pede ajuda a Jesus. A princípio você vai pensar que essa história é um pouco estranha, mas você vai entender o objetivo de Cristo na forma como ele agiu com esta mulher cananeia. Tá bom? Diz o texto, Mateus 15, 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Esta é uma história muito interessante porque parece que Jesus estava sendo insensível para com aquela mulher. Mas, na verdade, esta insensibilidade, ela é só aparente. Cristo tinha um propósito muito claro em ensinar algo, tanto para aquela mulher, mas especialmente para os discípulos que o acompanhavam. Quando a mulher clama por socorro e ela fala filho de Davi, isto é muito significativo porque mesmo sendo uma pagã, uma cananeia, ela estava tendo um conhecimento e uma crença, mesmo que não saibamos o nível desta crença, em Jesus como Messias. Jesus não a responde a princípio para que ela continuasse insistindo e os apóstolos percebessem que uma mulher insistia em falar com Jesus. E na cultura da época, a mulher não tinha o direito de se expressar. Não na cultura bíblica. A Bíblia a pensa bem diferente do que a cultura humana, né? E ainda como se não se bastasse isso, essa mulher pertencia a um grupo pagão, grupo étnico pagão, e ela estava em total desvantagem. Só que mesmo Cristo, a princípio, não tendo respondido para que os seguidores de Cristo vissem a insistência dela e o que ele queria passar para eles, ela continuou indo atrás de Jesus. E aí Jesus falou uma coisa para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, se eu fizer um milagre para você, eu estaria tirando o pão dos meus filhos e dando para os cachorrinhos. Porque eu fui enviado primeiramente para os da casa de Israel. E olha a resposta da mulher. A resposta dela, que era o que Jesus queria arrancar dela para lhe mostrar o que significa ter fé nele, a resposta dela foi a seguinte. Primeiro, ela adora Jesus, diz o verso 25 de Mateus 15, e no verso 26 ela diz assim, não é bom, ou melhor, no verso 27 ela diz assim, sim, Senhor,
porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela falou o seguinte: Senhor, assim como os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, eu estou disposta, eu aceito, nem que seja uma pequena palavra sua, um pequeno milagre seu, para mim já basta. Mesmo que a sua missão especial seja primeiramente falar aos filhos de Israel. Mas eu aceito nem que seja um milagrezinho que caia como migalha de sua mesa. Aí Jesus conseguiu o que ele queria. Mostrar para os discípulos que mesmo entre nações pagãs, há pessoas de grande fé em Deus e dispostas a aceitarem a Jesus como Messias. E aí Jesus fala: ó mulher, é de uma admiração, né? Grande a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Então Jesus aqui não estava sendo insensível. Pelo contrário, ele queria despertar ainda mais a fé daquela mulher e mostrar para os seus seguidores que em qualquer nação, que em qualquer lugar, há pessoas a quem o Espírito Santo está tocando para que aceitem a Cristo como Messias e como Salvador. Que essa história ajude a você no seu evangelismo, a você perceber que ao exercer o seu dom espiritual ou seus dons espirituais, você deve estar disposta a alcançar todas as pessoas, porque os filhos de Deus se encontram em todos os lugares. E ele tem atuado, e ele conta com você para aproximar ainda mais esses filhos e essas filhas dele. Obrigado por sua companhia no estudo de hoje, um grande abraço e até amanhã. Enquanto que os seguidores mais próximos de Cristo não compreenderam a natureza do reino de Cristo, um homem cego chamado Bartimeu creu plenamente que Cristo era o Messias, descendente de Davi, o Messias prometido que viria para salvar a humanidade. E ele demonstrou uma fé tão grande, tão impressionante em Cristo, que além de servir como exemplo para os apóstolos de Jesus, esta fé fez com que Deus, em sua misericórdia, curasse este homem. Vou ler para você o registro de Marcos 10, 46 a 52 e vamos extrair algumas lições preciosas desse trecho bíblico. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você percebe que até aqui, no verso 48, ele tem convicção de que Cristo é o Messias prometido. Ele era cego fisicamente, mas não era cego espiritualmente. O Espírito Santo o convenceu ao longo da sua vida que Cristo era o Messias e por isso ele clamava a Jesus para que desse atenção a ele. No verso 49, continuamos. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça?
Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Perceba, querido internauta, o quanto a fé deste homem foi valorizada por Jesus. Este homem tinha uma convicção profunda de que Cristo era o Messias prometido. E Cristo, para despertar a atenção dos seus seguidores e apóstolos para o fato de que aquele tipo de fé é o que eles deveriam ter também, Cristo faz uma pergunta só para arrancar também mais uma resposta de fé daquele cego. Cristo sabia que ele queria ser curado, mas Cristo pergunta: que queres que eu te faça? Ele chama com essa pergunta a atenção dos apóstolos. Opa, vamos ver o que este homem vai pedir. E aí o cego responde: Mestre, que eu torne a ver. Ele não só reconheceu a Cristo como o Messias, mas também como o grande mestre. E aí Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele começou a ver e a seguir a Jesus. A mesma misericórdia que Cristo teve para com aquele homem, ele tem para com seus filhos hoje. A mesma disposição que Cristo tinha em curar alguém, ele tem essa disposição em curar hoje também. Entretanto, nesta história nós aprendemos algo mais. Aprendemos que, além de devolver a visão física a um ser humano, Cristo o que mais almeja é devolver a visão espiritual. Por quê? Enquanto vários seguidores de Cristo não eram cegos fisicamente, podiam ver as coisas, podiam ver o azul do céu, a beleza da natureza, o olhar, as crianças brincando, os animaizinhos. Eles não eram cegos fisicamente, mas espiritualmente estavam cegos, porque não compreendiam ainda a plenitude do ministério de Cristo. Porém, no caso deste homem cego, Bartimeu, ele era cego fisicamente, mas não era cego espiritualmente. Ele reconheceu a Cristo como Messias, ele sabia que era Jesus e ele tinha fé suficiente para crer que Jesus o curaria. O pior cego é aquele que é cego espiritualmente, que não tem sensibilidade para permitir que o Espírito Santo mostre a ele as coisas de uma forma espiritual. Que você e eu sejamos como Bartimeu, que não apenas tenhamos a visão física, mas tenhamos uma visão espiritual suficiente para crermos que Cristo é o Salvador, que Ele morreu, ressuscitou e que Ele vai voltar segunda vez para nos buscar. Que a sua fé seja inabalável através da sua visão espiritual, do seu discernimento espiritual. Obrigado por acompanhar o programa desta semana. Na próxima semana continuaremos o nosso estudo. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até logo.